Olá, muito bom dia, meus queridos amigos, amigas do Facebook. Hoje, segunda-feira, dia 3 de novembro, um novo mês e o ano está se indo. E eu comentava ontem com a minha esposa, o mês de outubro está demorando a passar. Como demorou a passar o mês de outubro, né? Geralmente a gente, num piscar de olho, vê o mês passar, mas outubro demorou. Ontem eu assisti a um sermão de Billy Graham. Ele falava sobre os heróis da fé. Falava sobre o tipo de crente que o mundo hoje abriga. Então, meus queridos, ele falava de Abraão, da fé de Abraão, que peregrinou na terra, saiu da sua terra para uma terra que Deus prometeu, e ele nunca chegou a esta terra chamada Canaã, desceu 2 vezes ao Egito, né? Chegou até a mentir, dizer que Sara era sua irmã. Na verdade, Sara era filha do seu pai com outra mulher, era meia-irmã. E este servo de Deus foi considerado amigo de Deus, né? Porque ele falava face a face com Deus. E então Billy Graham faz uma comparação dos crentes de hoje. Quem foi Billy Graham, meus queridos? Um dos maiores pregadores de todo o mundo. Billy Graham morreu em 2018 nos Estados Unidos. Estou esquecendo aqui a cidade. Ele viveu 99 anos e uns meses, quase 100 anos. Ele nasceu em 1918, em fevereiro, e morreu, ele nasceu em novembro de 1918 e faleceu em fevereiro de 2018, ou seja, ele iria completar 100 anos em novembro e morreu em fevereiro. Então, um dos maiores pregadores de todos os tempos, homem de Deus, né, batista, e ele fazia uma comparação com Charles Spurgeon, outro grande servo, querido, que eu sempre me refiro. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o maior pregador que toda a terra já pôde ouvir, assistir. E fazendo uma comparação, Billy Graham viveu quase 100 anos, faltou uns meses, enquanto que Spurgeon viveu 57 anos. Mas todos começaram a seguir ao Senhor da mesma maneira. Billy Graham se converteu ao cristianismo aos 16 anos, segundo eu pude pesquisar. E depois ele foi para o seminário, estudou em faculdade, e aos 25 anos, né, ele já era formado em teologia, bacharel em teologia, e começou a pregar, a escrever livros depois. Enquanto que Charles Spurgeon se converteu também aos 16 anos, né? E logo em seguida começou a pregar o evangelho, mesmo sem frequentar faculdade, sem estudar em seminários. Spurgeon mergulhou profundamente, né, no conhecimento de Deus. Então, um homem de Deus, hoje temos vídeos dele, a Escola do Príncipe, o maior pregador, aliás, né, enquanto Billy Graham é um dos maiores pregadores, viveu 99 anos e uns meses, Charles Spurgeon viveu 57 anos, né, e também se converteu aos 16 anos, né, só que Charles Spurgeon não fez faculdade. Então Billy Graham fala sobre esse texto de Hebreus que eu quero trazer para vocês, queridos. Para você que é crente, querido, que vive dentro das igrejas e que acha, não, eu estou salvo, eu vou para o céu, mas continua com as suas raízes fincadas na terra. Então muitos crentes, a maioria dos crentes hoje, estão se aprofundando
na terra, buscando recursos na terra. Aquilo que Jesus proibiu, que Jesus condenou: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem come e o ladrão escava e rouba. Então muitos crentes querem servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Aquilo que o Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, a Deus e a mamon. Muitos crentes avarentos, ricos, acham que é sinônimo de santidade, de abençoado, ter muitos apartamentos, ter muitas casas, ter muitas fazendas, muito gado. E eu quero também deixar o texto de Pedro, que fala da nossa peregrinação aqui na terra. Então, Billy Graham fala de Abraão como o peregrino. Ele vivia na terra, Deus o tirou da sua terra para levar para uma terra distante. E Abraão foi sem saber e nunca chegou a esta terra. E Hebreus vai dizer que esses homens como Abraão, Noé, Isaac, José e tantos outros foram homens dos quais o mundo não é digno de receber. Homens santos, homens que buscavam a vontade de Deus, que buscavam a pátria celestial. Como diz Pedro, a nossa pátria não está aqui na terra, no mundo, nessa terra que será destruída, mas nos céus. O crente deve buscar a eternidade, deve buscar a santidade, sem a qual ele não entrará nos céus. Então não adianta você ser religioso, não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você gritar aleluia, glória a Deus, não adianta você dizer Icarachova xalabatatai. Que língua é essa? Então muitos se acham santos. Lá em Mateus, Jesus vai dizer que muitos vão dizer: Senhor, vão se auto-justificar dizendo: Senhor, eu conheço a Bíblia, eu preguei, eu profetizei, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: olha, não te conheço. Então vai ser uma grande decepção para muitos crentes que estão superlotando as igrejas, estão buscando riquezas, fama, aplausos, né? Crentes que fincam suas raízes na terra, crente que tem os seus propósitos aqui na terra, no mundo material, crentes que ajuntam, constroem casas apaneladas, como diz Jeremias, e não constrói no céu, que não espera Jesus Cristo. São crentes que não acreditam mais na volta de Jesus Cristo. Então, querido, eu quero começar por Hebreus, quando o escritor aos Hebreus vai chamar a atenção dos crentes, mas eu quero me pegar especialmente na pessoa de Abraão. Quando aqui no verso 16 de Hebreus capítulo 11, ele diz assim: mas agora desejam uma melhor pátria, isto é, a pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você acredita? Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu volto. Vou lhes preparar lugar. Você acredita nisso? Querido, eu acredito. E espero piamente, nem que demore, nem que eu morra sem receber essa promessa, sem alcançar essa promessa, né? Então o escritor diz que Deus se alegra, que Deus não se envergonha de crentes assim, de crentes que são desapegados do mundo, da terra, das concupiscências, do dinheiro, da riqueza. Então, o Senhor se alegra, o Senhor se regozija, se satisfaz nos crentes desse tipo. Então ele diz: pela fé Abraão ofereceu a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para trazer dos mortos. Ou seja, Deus tinha dito a Abraão que Isaac, seu filho, lhe daria descendência. E ele poderia cogitar ou perguntar a Deus: Senhor,
como é que Isaac vai me dar descendente se tu estás pedindo para eu sacrificá-lo, né? É muito difícil, querido, na hora dessa. Então, Abraão não duvidou. Foi para o Monte Moriá, levando a lenha e o cutelo, e quando chegou lá, subiu ao monte. E quando amarrou o menino, Isaac disse: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse: o Senhor para si proverá, meu filho, né? Talvez Abraão tenha chorado, tenha se entristecido, e quando levantou o cutelo, Deus bradou: não faças isso, Abraão, porque agora eu sei que tu me amas, né? Então veja bem, ele diz aqui: sendo dito que Isaac lhe daria descendência, mesmo assim Abraão os ia sacrificar. E daí também uma figura ele recobrou. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras, né? Mas aqui no final, querido, quando o escritor de Hebreus vai falar desses homens, ele diz: portanto, aqui já é capítulo 12, portanto também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço, todo o pecado que nos assedia e corramos com paciência a carreira da fé. E depois ele vai dizer aqui: vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo aquele que recebe. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho, porque que filho há a que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, sem disciplina, né, da qual todos são feitos participantes, sois, pois, então bastardos e não filhos. Mas o texto que eu queria mais salientar é quando ele diz aqui: homens que foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha como João Batista, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos como Elias, e montes e pelas covas e cavernas da terra, né, como José. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então veja bem, eu abro um parênteses para lhe perguntar, meu querido: o que você espera de Jesus Cristo? Você espera a cura? Você espera prosperidade? Juntar muito dinheiro? Comprar muitas fazendas? Adquirir, construir muitos apartamentos? Eu tenho que fazer meu pé de meia, é a minha aposentadoria. Então, crentes avarentos, crentes que amam o dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Crentes mesquinhos, crentes pão duro, quando pedimos uma oferta, quando passamos por necessidade, eles dizem: não, ele é aposentado. Não, que ele venha falar comigo. Então, muitas vezes, eu já pude presenciar isso, pedir ofertas a diácono, né, ao caixa diaconal, e certo irmão diácono me ajudou, inclusive na minha cirurgia de catarata, né, e muitos diziam: não, que ele ligue para mim, ele sabe meu telefone, ligue para mim, fale comigo, entendeu? Desdenha. Então, que tipo de crente é você? Aqui, o escritor está dizendo que esses homens dos quais o mundo não era digno, errantes no deserto, todos eles
tiveram testemunho pela fé, mas não alcançaram a promessa, como Abraão, como o próprio Moisés, querido, que não entrou na terra prometida. Você pode fazer uma reflexão, uma introspecção, como certa vez disse um irmão, né, que dizia que ele tinha introspectivo, entrado na presença de Deus, como Asaf fez. Asaf disse: Senhor, porque os ímpios prosperam, porque eles ficam ricos, e eu não. Eu guardei em vão meu coração puro. Em vão fui honesto, né? E quando ele adentra no santuário de Deus, ele diz: percebi que Deus coloca ele em lugares escorregadios. Então esses homens, como Abraão, que receberam a promessa de entrar em Canaã, não entraram, não alcançaram a promessa. Moisés, Arão, Miriam, Davi, que não alcançou o templo que seu filho Salomão fez, José, no Egito, cujos ossos foram levados por Moisés. Então, homens que não eram dignos deste mundo, homens que testemunharam a sua fé, viveram para Deus e mesmo assim não entraram na terra prometida, não alcançaram a promessa. Mas esperam. Então ele diz aqui, todos estes homens têm testemunho e não obteram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então veja o que Deus faz. Deus disse: espera, guarda o que tu tem, descansa. Como ele diz lá na carta a uma igreja, estou esquecido, olha, espera, guarda o que tu tens. Senão eu posso vir contra ti. Então muitos são aqueles que querem alcançar a promessa nesta vida terrena, material. Muito sucesso, muita fama, muito dinheiro. Aquilo que Deus, que Jesus Cristo sempre condenou. Ninguém pode servir a dois senhores. O crente não pode ajuntar dinheiro na terra, riquezas na terra. O crente tem que ajuntar riquezas dos céus. O profeta Isaías e Miqueias também vai dizer: o que Deus requer de ti, homem, não é que distribuas os teus bens, o teu pão com o pobre? Quem é que vai fazer isso, irmão? Eu conversava certa vez com o filho de um diácono que pregava, e ele disse: eu vou dar aquilo que custou o meu suor a essas pessoas? Vou nada. Vou não. Então a Bíblia é mentirosa, a Bíblia ela entra em contradição, a Bíblia é refutável, é o que os preteristas fazem, refutam a Bíblia, né? Pedro diz que muitos escarnecedores apareceriam deturpando a palavra de Deus, enganando a muitos. Então, eu passo a falar aqui de Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 2, quando ele diz assim: mas vós, irmãos, sois geração eleita. Ele está falando de crentes verdadeiros, lavados, remidos no sangue de Jesus, aqueles que carregam a cruz, aqueles que preferem sofrer a injustiça, pessoas como Billy Graham, pessoas como Charles Spurgeon, e por que não dizer pessoas como eu também, que sofro a injustiça, que choro, que passo as madrugadas orando, conversando com o meu Deus. Eu não tenho um segredo para Ele. É claro que alguém pode dizer: ah, mas você era um adúltero. Era, não sou mais. Ah, você andava nas trevas. Andava, mas agora não ando mais, eu ando na luz. Ah, você vivia na lama. Vivia, não vivo mais. Alegrei-me. O Senhor me tirou os pés do lamaçal de pecado e me colocou sobre a rocha que é Jesus. Glória a Deus por isso.
Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo, das trevas e da perdição. Eu andava perdido, vagava sem ter direção, e o Senhor então me estendeu a mão. Como diz Martinez, quando Ele estendeu a minha mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão. A um tom muito alto. Então Pedro diz aqui: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Então anuncie as virtudes de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo vocês não eram povo, mas agora você é povo de Deus. Sois povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançardes. Pela graça sois salvos, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma que é espírito. Alma que não é vida, é espírito. Então Pedro diz: amado, peço-vos como a peregrino que sois e forasteiro. Tem um hino que a igreja gostava de cantar, inclusive quando eu era adolescente, ia nos cultos no interior, a gente ia em Pau de Arara e cantava: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde eu vou, embaixador de Deus, de reinos além céus, bem em serviço do meu rei. É um hino muito bonito, querido. Muita gente canta, mas não vive, não toma posse, né? Porque querem obter, ainda neste mundo, nesta vida material, recursos materiais. Então, Pedro diz aqui: abstenham-se dessas concupiscências, abstenhai das concupiscências carnais que combatem contra o espírito. Então, concupiscências são desejos ardentes, desejo de ter, desejo de possuir, desejo de obter, ou seja, eu vejo crentes que quanto mais compram, mais querem comprar, crentes que quanto mais têm, mais querem ter, não se cansam de juntar dinheiro, de construir casas, apartamentos, etc. Né? Mesmo sabendo que tudo isso vai ficar, ninguém leva para o céu. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Deus me deu, Deus me tirou. Deus tirou tudo de Ló, meu querido. Ló era riquíssimo, vivia em Sodoma e Gomorra, e Deus o tirou de lá à força, porque ele estava com as suas raízes enficadas em Sodoma e Gomorra, e os anjos arrancaram ele de lá e levaram para o deserto. E Ló foi morar numa caverna, sem nada, né? Não sei, a Bíblia não diz do que ele viveu, o que ele plantar. O certo é que ele não voltou ao seu tio Abraão, que era riquíssimo, né? Ele não voltou lá para Abraão abençoá-lo ou para agradecê-lo, né? Com certeza Abraão teria ajudado a ele a reconstruir a sua vida, mas Ló preferiu viver numa caverna. Então Pedro diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que eles falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifique a Deus. Então, no verso 13 ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor Jesus, quer o rei, quer o governador, né? Como por eles enviados para castigo de malfeitores, porque assim é a vontade de Deus, que vocês façam o bem, tapem a boca daqueles que falam mal de vocês, né?
Vós sois peregrinos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao ser humano que é bom, que é justo, mas a todos, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória terá, se pecando sois esbofeteados, se sofreis? Mas se fazendo bem recebeis o mal, sois afligidos? Isso é agradável a Deus. Então, muitas vezes, querido, nós não somos aceitos, porque pecamos no passado, mas sempre fazemos o bem. Nunca procuramos tirar nada de ninguém. Nunca procuramos despojar a igreja, né? Sempre servir ao Senhor com renúncia de tudo, né? Sem querer receber nada de troca. Somos peregrinos. Então Billy Graham dizia, muitos crentes hoje querem alcançar a promessa aqui na terra, mesmo sabendo que Abraão não alcançou, Isaac, Jacó, José, tantos homens de Deus que morreram na esperança, mas o escritor aos Hebreus vai dizer, porque Deus tem provido coisa melhor para nós, para eles, para que eles não sejam aperfeiçoados sem nós. Ou seja, muitos dizem, não, Moisés ressuscitou, Abraão, já está todo mundo lá. Não, todos nós seremos transformados, como diz Paulo. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, levados aos céus. Os crentes vivos na terra serão arrebatados. E juntos todos seremos transformados. Então Paulo diz, quando isto que era mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto se revestir de toda a santidade, de toda a celestialidade, então se dirá, tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus por isso. Então, precisamos de um avivamento espiritual, querido, não um avivamento multidão, essa marcha para Jesus. Vamos fazer uma caminhada para Jesus. Aí as pessoas vão lá porque estão dançando e se rebolando. Então, 5.000 pessoas. Mas o coração está longe de Deus. Jesus Cristo olhou para aquela multidão que estava ali, mais de 5.000 pessoas. Jesus Cristo transformou, querido, 5 pães e 3 peixes, alimentando mais de 5.000 pessoas. E diz o texto bíblico que sobrou, Jesus mandou os discípulos a juntar os pedaços, as sobras, e deram 12 cestos. 12 cestos cheios de peixe e de pães. Então Jesus Cristo é generoso, é abundante. Então, isso é apenas uma amostra de que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. Devemos confiar nele, na provisão dEle. Eu sempre digo, Senhor, eu preciso pagar esse apartamento, eu estou devendo. Tem 6 anos para me pagar. Então, devagarinho estou chegando lá. Muitas vezes nós queremos apressar a Deus. Senhor, eu estou morrendo, eu estou envelhecendo. Mas Abraão também envelheceu, morreu e não alcançou a promessa. Talvez eu não alcance nesta vida. Mas eu peço a Ele sempre misericórdia, bondade, longanimidade, para que eu possa alcançar a promessa ainda em vida. Ver com esses olhos, né, que eu sei que vão ser comidos pela terra. Então,
Isso me faz lembrar Moisés, que olhou, Deus disse, olha a terra, e Moisés era um homem que tinha uma visão extraordinária, enxergou a terra de Canaã, mas Deus disse, tu não vai entrar, meu filho, você não vai entrar na terra prometida. Que vai entrar, quem vai levar o povo é Josué. E Moisés teve que se contentar, porque a morte é lucro, querido. Paulo disse, morrer é viver para Deus. Então, eu prefiro morrer e estar com o Senhor agora do que viver. Mas se o viver na terra me traz lucro, me faz produzir para o reino de Deus, então que Ele me dê saúde, que eu permaneça. Mas a minha preferência, o meu desejo é estar com o Senhor. Então, que você, meu querido, possa também, como peregrino, viver aqui na terra, sabendo que a nossa pátria está nos céus, a nossa riqueza está nos céus. Coisas que Paulo diz que ouvido não ouviram, que olhos não viram, que os pensamentos jamais tiveram conexão. Essas coisas é que Deus tem preparado para nós, coisas maravilhosas, das quais Paulo diz, não é digno de falar para vocês homens. Não é digno. As coisas dos céus, querido, são puras, são santas. Então tem muito crente desonesto, crente mentiroso, crente levantador de falso, crente avarento, superlotando igrejas, crentes que choram, mas são inimigos da cruz, né? Eu choro por isso, porque muitos sofrerão decepção na presença do Deus Jesus Cristo, que é Deus homem, que é Deus que se tornou homem para ter um relacionamento perfeito conosco. O Deus que condescendeu, o Deus que se humilhou, o Deus que se fez carne, né? O Deus que participou do sangue, da carne, do sofrimento, para que pudesse nos livrar deste corpo, desta carne, como diz Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Senão Jesus Cristo. Eu serei vivificado, o meu corpo será vivificado por Ele. Então eu vivo como peregrino, devemos viver como peregrinos, como forasteiros, né? Como eu dizia, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde eu vou, embaixador de Deus, de reinos, olhos céus, vem em serviço do meu rei. Amém, que Deus te abençoe.